Hoje vamos falar sobre o mais novo filme da franquia Predador, Predador Badlands. Este filme abre portas para diversas possibilidades e desafios que os personagens enfrentam durante a trama. É uma questão que eu acho bastante interessante, pessoal, mas vamos focar nesse jovem predador. O jovem predador que aparentemente fracassou em sua última caçada, que terá que provar seu valor para sua tribo. No entanto, ao encontrar uma androide e formar laços com ela, sua jornada toma um rumo inesperado. É o que a gente vê aparentemente no trailer. Ele se unindo com essa androide e vemos vários outros caçadores atrás dele. Enfim, com a humanidade e sua tribo agora o caçando, essa ação se deve ser o fracasso. Deve ser o seu fracasso. No caso, ele fracassou ao caçar alguma coisa. E então, ele terá que provar-se um verdadeiro caçador ao longo da trama. Ele deve buscar novas maneiras de lidar com a situação, enfrentando outros predadores e lutando pela sobrevivência contra monstros que estão atrás deles. Bom, ao decorrer do trailer, a gente consegue observar que há algumas criaturas bem esquisitas e grandes, onde o predador encara e terá que lutar, aparentemente. Fora que algumas observações que eu também gostaria de citar é que esse predador tem um design bastante interessante e curioso, olhando a sua performance e também seu design. Muitos não gostaram de como ele se parece, mas eu particularmente achei mega interessante. Este predador me lembra bastante uma mistura clássica do predador clássico e o predador feral, do mesmo diretor de Prey. No caso, que esse filme está sendo produzido pelo Dan Trachtenberg. E com certeza ele deve ter se inspirado no Predador clássico para fazer o design, mas botou sua própria característica, que é o Predador feral. Eu particularmente ainda não sei dizer se este Predador é ou não da mesma tribo do Predador clássico, porque ele tem uma mistura, ele tem características próprias. Ele até me lembra uma edit que um fã fez de como ele queria que fosse o Predador feral na época do Prey, porque Prey também teve alguns comentários bastante controversos sobre o design do Predador feral, mas hoje em dia ele é muito mais aceito, muito mais idolatrado, inclusive é meu design favorito. Mas esse Predador aqui de Badlands, ou Terras Selvagens, que é a tradução livre aqui no Brasil, aparentemente o público não gostou, tanto assim, acharam bem esquisito, mas é bem engraçado que essa edição, né, no caso do Predador Feral, lá atrás é muito semelhante a essa aparência que o Dan Trachtenberg trouxe para esse filme, no caso para esse filme aqui. Bom, eu particularmente achei bastante legal. No começo eu confesso que eu estranhei, e outro comentário bastante negativo que eu vi tendo por aí na internet foi em relação ao rugido, mas bem menos em comparação com a aparência. Muitos acharam estranho um predador ser bem menor do que estão acostumados, e também sobre a cabeça dele ser meio humanoide. Eu particularmente não achei nada humanoide, eu achei bem jovial, acho que é a principal intenção. Sinceramente, o público reclama demais e, na minha opinião, hoje em dia nada agrada a ninguém, então tudo é motivo para reclamar. E esse Predador, na minha visão, está bem interessante. Claro que tem alguns detalhes aí que dá estranhamento mesmo, tipo, os dreads dele não são como os clássicos Predadores que a maioria está acostumado, mas isso dá apenas uma característica própria e que dá para identificar. Lembrando que uma coisa que eu fico em ressalva, uma coisa que eu fico bem em dúvida em relação a esse design, é que, como eu citei, eu tô na dúvida se ele é ou não da mesma tribo do clássico Predador. Como muitos sabem, existe uma cambada de predadores, vários designers, mas tem muitos designers que são da mesma tribo, do mesmo clã, mas que tem designs, como eu posso dizer, únicos, que dá para se identificar, mas a gente consegue notar semelhanças entre eles, ou seja, a gente olhou, sabe que ele é da tribo tal por causa da característica tal, mas esse aqui é uma mistura de feral com clássico. Eu não sei se é porque ele é meio jovem ou se ele realmente é de uma tribo diferente. Eu ainda acho que ele é de uma tribo diferente, não é do clássico. Eu posso estar enganado, com toda certeza, mas olhando todos os visuais dos predadores clássicos, tipo The Hunter ou Hunter City, no caso que apareceram em Predador 1 e Predador 2, e até os que apareceram em Alien vs Predador 1 e 2, como o Predador Wolf, que tem até uma comparação com o Predador Feral,
Eles são da mesma classe, eles são da mesma tribo. Só que tem características entre eles bem diferentes. Tipo, o Wolf é um predador muito mais avançado, muito mais experiente. E tem uma característica de experiente realmente por causa das suas cicatrizes, porque ele é meio cego e tudo mais. Mas, e também tem. Mas ele se parece ainda assim com o predador clássico que todo mundo conhece. Mas por essas ressalvas que eu citei, por essas diferenças, eu fico me perguntando se é o caso desse jovem predador. Mas até o momento ele é muito único, ele parece uma coisa única, que ele não é nenhum nem outro, parece que ele fica entre o feral e o clássico, na minha visão. Por enquanto a gente não tem essa resposta, então vamos ficar com a possibilidade dele ser um outro predador, já que o Dante Aschenberg cria vários predadores únicos e que aparentemente não são a mesma coisa, nem com um nem com o outro, são só semelhantes. Outra coisa que eu gostaria de comentar é que este predador vai ter uma androide no meio que vai ajudá-lo ao longo do filme. E isso é bastante interessante, pois essa androide chamou bastante atenção da comunidade, porque ela tem os olhos da marca que aparece das naves ou da classificação da organização que aparece nos filmes do Alien. Sim, essa mesma marca apareceu no Android que apareceu no filme Alien Romulus e que normalmente aparece na maioria dos Androids. E essa marca, gente, pode dar um indício de um possível crossover para o universo de Predador com Alien. Vale dizer que isso não significa que o universo de Alien exista o Predador ainda, apenas pode indicar que os aliens existem no universo de Predador. Eu sei que é um bagulho meio confuso e que pode deixar algumas pessoas bastante perdidas ao decorrer do tempo, mas vocês vão entender conforme as informações vão passando. Mas é meio que claro que bem possivelmente vão sim fazer um Alien vs Predador, já que já é um dos planos, já falaram, o CEO da empresa já falou que quer sim fazer uma possibilidade de um Alien vs Predador, mas eu acho que eles ainda estão montando o terreno para isso, já que vai ter Alien Earth neste mesmo ano, uma série, e também teremos o filme no final do ano, praticamente em novembro, dia 6 de novembro, se não estou equivocado, 7 de novembro, verdade. E também teremos Predador Kill of Killers em junho. Então vamos ter bastante conteúdo e talvez algumas coisas tenhamos a resposta para a gente tirar todas as nossas dúvidas. Mas não é de hoje que eles vão fazer sim um filme do Predador. Agora, ao decorrer do tempo, a gente consegue perceber que há algumas clãs, ou melhor, a tribo desse predador jovem tem um chefão, e esse chefão tem uma classificação bastante interessante. É a aparência dele, é o design dele que chamou bastante atenção, que eu não sei se ele é um grande chefe, um grande líder, ou se ele é um possível ancião. Particularmente falando, eu acredito que ele seja um ancião, mas eu não posso garantir. Mesmo assim, eu gostaria de citar que ele tem um design bastante interessante e que ele provavelmente é o responsável por estar caçando o nosso jovem predador. Mesmo assim, é bem interessante de por que será que estão caçando. Bom, como eu citei talvez no começo do vídeo, é que ele provavelmente tinha uma missão de caçar algo, mas ele fracassou. Tanto é que o pôster fala, casse a última chance. Então provavelmente ele perdeu a oportunidade de conseguir caçar algo, fracassou, e ele teve, como posso dizer, ele teria uma segunda chance para se provar, e com isso em mente ele vai ter que lutar. Só que ao decorrer do tempo ele vai conhecer Android, vai conhecer essa personagem nova e que provavelmente vai formar um vínculo e assim fazendo ele afastar da sua obrigação novamente, e que pode causar uma revolta imensa, fazendo assim um chefe ir atrás dele e mandando até outros predadores atrás dele, que a gente vê no decorrer do trailer uma batalha bem interessante de predadores versus predadores. E dá pra ver que esse predador é bem pequeno, mas ele é ágil, inteligente e tem uma aparência bem horrorosa, mais feio do que o feral. Não, o feral ainda consegue superar ele. Mas, sem dúvida alguma, é uma coisa interessantíssima na minha visão. Bom, eu acredito que este filme está nos abordando um terreno onde a gente vai explorar o planeta desconhecido. E no final do trailer a gente consegue ver que tem uma criatura enorme, enorme, gigantesca, que esse predador terá que enfrentar. Será que é este desafio? Uma coisa que me deixou bastante inculcado é que muitas referências de vários alienígenas do cinema já apareceram no trailer logo de começo, na primeira cena. A caveira, o crânio do ET de Independence Day, que é um filme muito interessante de Alien também. Mas enfim, né?
Eu não sei se essa é uma referência ou se realmente aconteceu, mas vamos ver nos próximos vídeos. Comente suas opiniões.